Olá, fugitivo da X, eu sou o Takashi e eu vou comentar aqui sobre o episódio 1, né, do BL tailandês The Trainee, que é uma produção da GMM TV, que tem aí no seu elenco principal os atores Off e Gun. Então vem comigo para saber um pouco mais, né, do que aconteceu nesse episódio e também o que eu achei sobre ele. Logo de início a gente vê o Ryan e um pouquinho sobre a personalidade desse personagem. O Ryan, ele tá ali editando, né, um currículo que ele tá fazendo para um estágio que ele vai fazer, e ele já começa ali com diversas indecisões, ele muda por diversas vezes o currículo, então ele fica bem, vamos dizer assim, perdido em relação ao que colocar e também em relação sobre o seu futuro, né? Se ele vai ter ali um futuro bem rentável, se ele vai ter um futuro confortável, né? Então a gente logo de cara percebe que ele tá bem certo em relação a tudo isso. O Ryan, ele trabalha ali, né, numa pequena gráfica da família, que é uma coisa que toda cidadezinha, né, tem, né, aquela pequena gráfica que faz uma pequena propaganda e ao mesmo tempo imprime e faz diversas coisas ao mesmo tempo. E o Ryan, ele tá ali como se fosse uma função de quebra-galho, né, ele faz edição de imagens e tudo mais, e ele vai ali realmente tentar a sorte fazendo estágio nessa grande empresa. Chegando lá, a gente já nota de cara que aquela empresa é aquele típico estereótipo das empresas de publicidade, né? Aquelas agências de publicidade, onde tem diversos brinquedos, onde os funcionários podem brincar, um lugar bem, vamos dizer assim, amistoso, em que todo mundo é amigo e tal. É aquele bem estereótipo de agências de publicidade. Logo de cara a gente consegue perceber um certo humor que eu até gostei, não é aquele humor que você dá muita risada, mas é aquele humor leve, né? Aquele humor típico off-gun que a gente encontra em outras produções como Cooking Crush, e a gente percebe ali também que o Ryan, ele já consegue ter um primeiro contato com alguns colegas, né? Alguns colegas de trabalho que ele vai exercer naquele local. Então a gente nota ali aquele tom de humor que eu gostei, é um humor que eu já vejo há um bom tempo, né, com os atores, mas eu até aparentemente foi um humor bem delicioso, um humor bem gostosinho de ver, não é aquele humor que você dá aquelas gargalhadas, né, mas é bem legal. Após aquele momento, né, de chá de cadeira, que ele passa um bom tempo ali sentado esperando ser chamado para fazer a seleção, ele acaba aí indo com a Pai, que a Pai é uma das suas colegas ali que estão no processo de seleção, e a Pai, ela não é muito de conversar com as pessoas, ela é uma mulher bem assim fechada, né, e ela não tá ali para muita conversa, ela tá ali para trabalhar e não tá com muita brincadeira não, para fazer amizade com o pessoal. Ele já fica um pouco assim receoso, mas tudo bem, os dois acabam subindo, né, pra fazer ali a seleção. Nessa parte aqui, o Pompan, que tá fazendo o personagem Baimon, ele rouba a cena, né, a cena mais engraçada da produção, porque a gente sabe, o Pompan, ele é um ator da GMM TV que já tem aquela veia ali artística pro lado do humor, então é aquele humor que a gente sempre encontra nas produções onde ele está. Então você vai encontrar ali que o personagem dele, né, é um personagem que parece que tá no 220, ele é muito elétrico, ele é muito enérgico e ao mesmo tempo ele tem aquele toque super atrapalhado. Então você vai ver ali os contrastes, né, desse personagem que é super engraçado. Ele roubou essa cena aí, né, na hora da entrevista, e vale a pena aí você assistir essa parte porque é muito engraçada. Após ali a entrevista da Pai, ele vai começar ali a entrevista com o Ryan e logo de cara ele fala o nome dele diferente e o Ryan acaba percebendo que o currículo dele não era aquele e o carinha ele vai pedir o currículo do Ryan e pergunta o nome dele e acaba trocando, chama de Leon e fica uma confusão danada, né? Nessa cena é uma cena também bastante engraçada. Depois disso, o Ryan, né, ele acaba sendo entrevistado e tudo mais, e ele dá aquele branco, ele fica totalmente perdido, porque ele tava esperando uma coisa e ficou totalmente ao contrário, né, foi um dia bem caótico para ele. E daí, ele acaba falando, né, algumas coisas, ele fala que ele trabalha numa gráfica da família, né, e o Baimon ele acaba ficando bem impressionado, porque ele pensa que é uma super gráfica, uma gráfica, né, excepcional, uma produtora excepcional, e ele fica bem impressionado, porém, ele só não contou, né, ele disse a verdade, ele só não contou o real, né, o real motivo, a real coisa que tava ali, que era o quê? Era uma pequena gráfica ali, né, de
fundo de quintal, uma gráfica bem pequenininha, e não era aquilo que o carinha tava esperando, né? Ele acaba ali falando diversas coisas aleatórias também para tentar se sair bem nessa entrevista e aparentemente, né, o personagem ali, o Baemon, ele fica bem impressionado, mas, né, o Jane, ele não fica muito impressionado não, ele vê ali que não tá muito bem não a situação. E o Ryan, ele até fala, né, que trabalha com anúncios, ele só esqueceu de falar que o anúncio que ele tava fazendo era um panfleto ali de um clareador de axilas, né, e né, aparentemente ele não mentiu, mas também ele omitiu algumas verdades, né. Daí o Ryan, ele volta para sua casa super, né, daquele jeito, a autoestima lá embaixo, ele tem certeza de que não vai ser contratado, então ele fica bem desanimado, né, com a situação e ele acredita ali que aquele embromation que ele fez, né, aquela embromação que ele fez ali, não deu muito certo. Porém, surpreendentemente, ele recebe ali um e-mail dizendo que ele foi contratado. No outro dia, né, ele acaba indo lá e acaba revendo, né, os seus colegas que estavam no primeiro dia da seleção. E ali eles já começam a ter um vínculo, né? A gente já acaba percebendo ali que aquele grupo ele vai ser um grupo bem unido e ele vai percorrer ali toda a trama até o seu final, trazendo muitas coisas, né? Muitas novidades no decorrer dessa história. Cada um dos seus colegas de trabalho começam ali a ser chamados, né? Pelos profissionais que vão estar ali instruindo ele, ajudando ele no decorrer do estágio. E o Ryan, ele acaba ficando ali um pouquinho de escanteio, né? Ele fica ali sentado. Chamam lá a Pai, né? Tipo, eles chamam os ADs e ele acaba ficando ali sentado. Passou o tempo, né? A Pai tá lá com o pessoal reunido e eles acabam percebendo que o Ryan não tava junto com eles. E daí a Pai, ela acaba descendo lá e dá um maior esporro nele, dá uma lição de moral nele. E nesse momento o Jane, ele acaba aparecendo, né? O Jane é o personagem do Off. E o Jane, ele acaba falando ali pra Pai, pra ela buscar outros estagiários e tudo mais. E daí, o Jane, ele começa aí a sua metralhadora, né? Ele ficou uma metralhadora ali, falando diversas coisas do que ia acontecer no decorrer do estágio, né? Do Ryan. Ele acaba falando que é pra ele organizar ali um piloto, que nada mais nada menos do que é uma espécie de, vamos dizer assim, desenho ou vídeo, né, que é feito antes de ser feita aquela propaganda para que seja mostrado para o cliente. Então, para o cliente ficar sabendo do que vai ter naquela propaganda. Então, antes da publicação, antes da criação da propaganda, é feito um piloto, que é um videozinho teste, em que a empresa assiste e, se está de acordo, eles seguem ali para a próxima etapa, que é a gravação. Então, o objetivo deles era fazer ali aquele vídeo piloto para ser entregue até às 18 horas. Então essa era a grande missão, né, do Ryan para fazer. E como o Jane estava ali que nem uma metralhadora, o Ryan, ele começou a escrever na mão e depois já não tinha mais mão para escrever e ele já passou pro braço e ele fez praticamente o briefing todo ali na mão e no braço dele, né, que foi também uma cena bastante engraçada. Em seguida, né, o Ryan, ele já dá de cara ali com um dos grandes desafios, que é fazer o tão famigerado piloto, né, que vai ser o seu primeiro grande trabalho ali, já que ele tinha falado que ele gosta ali de anúncios, né, então como ele se sente mais atraído pela questão de anúncios, que era uma grande falácia dele, né, só porque ele fazia ali o panfleto das axilas, então ele ali vai ter o seu grande desafio. Era nada mais nada menos, né, uma das cenas ali era manusear uma panela, que é muito tradicional lá na Ásia, né, que o pessoal usa muito para fazer algumas frituras na Ásia, e a cena era justamente mexer aquela panela, fazer o movimento da panela, né, e aparecer ali no piloto. Então, logo de cara, com os seus colegas, ele já dá tudo errado, eles não conseguem fazer, o Ryan ele não consegue segurar bem a panela fica um total caos, né, voa para todo lado as coisas, o pimentão, a cenoura, tudo mais. Então eles ficam bem tristes porque eles não conseguiram filmar, né, porque ficou totalmente complicada aquela cena, porque o Ryan ele não conseguia mexer muito bem, manusear aquela panela. Depois disso, eles acabam indo ali para um restaurante para comer e tentar aliviar a mente, para ver se eles, né, tentam ali fazer alguma outra coisa.
E depois dali, o Ryan, ele acaba vendo ali uma senhorinha que tá ali no restaurante mexendo aquela mesma panela, né, que ele tava manuseando, e ele começa a ver como é a técnica de mexer a panela e tudo mais, e ele acaba tendo a inspiração de ir lá para tentar fazer, né, aquele vídeo. Então eles acabam voltando para lá pro local das gravações, mas o Ryan ele vai primeiro e ele acaba descobrindo depois que o grupo dele acabou chamando aquela senhorinha e ele não ia ajudar de fato ali nas filmagens. Daí, depois disso tudo, depois que eles filmaram, eles acabaram ali percebendo que na filmagem tinha uma coisinha errada, né? O ângulo que eles filmaram, eles acabaram filmando a senhorinha lá do restaurante com aqueles relógios, né? Aqueles relógios bem digitais e tal. E devido a isso, eles ficaram muito preocupados porque não ia passar, vamos dizer assim, uma mensagem de que era uma dona de casa tradicional, que estava ali, que precisava de cuidados e tal. Então eles pensaram que como ela era uma senhora muito tecnológica, ia ficar um pouco desencontrado, né? Com o cliente, com os valores do cliente. Então eles ficaram super, vamos dizer assim, nervosos, né? E em seguida eles acabaram deletando e refizeram tudo de novo. Então o Ryan teve que refazer a cena, mexer lá e tal. Então eles gravaram e reeditaram tudo aquilo. Então foi um total caos. Então tudo que eles estavam fazendo estava dando um caos. Mas no fim das contas, quando já tava ali umas 6 horas, né? Eles acabaram terminando e entregando para o Jane. Só que chegando lá, né? O Jane, ele não tava com a cara muito boa para receber o grupo de estagiários. Chegando lá, eles entregam um pendrive. O Jane, ele fala que não vai usar aquele vídeo deles. Eu não vou usar o vídeo de vocês. E vocês podem ir para casa para voltar no outro dia. Passou ali. O Ryan, ele acaba voltando pra falar com o Jane e ele pergunta, né, por que não vai ser usado o vídeo e tal. E o Jane, ele dá ali uma grande aula, dá uma lição nele de que era para ser entregue às 18 horas para o cliente e não entregar o produto às 18 horas para a pessoa, para o Jane. Certo? Então era para eles basicamente terminarem a edição e a filmagem até às 5 horas, né? 17 horas. Porém, eles só entregaram às 6. Então eles deveriam ter terminado as gravações às 2 ou às 3 horas, ter finalizado as edições às 5 e entregado às 5 horas para ser entregue ali, né? Para o cliente o quanto antes. Por quê? Porque o mínimo era até as 6 horas para entregar para o cliente. Então, o Jane, ele dá aquele balde de água fria no Ryan e o Ryan volta para casa bem desanimado, bem triste, né? Ele fica bem desapontado pelo seu primeiro dia ter sido uma catástrofe e ele já ter recebido ali tantas chamadas, né? No decorrer do estágio. E ele até pensa ali, tem uma possibilidade de no outro dia, né, depois de amanhã, ele realmente, né, largar a chuteira e não voltar mais para o estágio. Porém, ele ainda tem mais um dia que provavelmente vai mudar ali toda a história do nosso personagem. Essa produção eu gostei muito. Aparentemente, assim, eu não gosto de fazer uma avaliação muito profunda, né? Aquela coisa muito aprofundada com o primeiro episódio, porque eu sempre gosto de fazer a regrinha de 3, que é uma regrinha que a gente faz nas lives da Twitch. Se você não sabe, a gente faz lives, né, na Twitch de segunda a sexta-feira, às 20 horas, horário de Brasília, em que eu assisto os BLs, né? Assisto os episódios dos BLs e dou ali a minha opinião e tal. E nas lives da Twitch a gente criou uma regra, que é a regra de 3, né? A regrinha de 3, que é o seguinte: a gente assiste 3 episódios para enfim começar ali a formular uma opinião mais concreta. Mas aparentemente o primeiro episódio ele trouxe ali muita coisa legal, eu gostei bastante. Não teve uma grande interação entre os personagens, né, o Jane e o Ryan, que é estrelado ali pelos atores Off Gunn, mas até então a gente deu para sentir e medir, né, a temperatura
de cada um dos personagens. Então, se você observar ali, cada um dos personagens possui uma personalidade diferente. Vai desde uma personagem que é fofa até uma personagem que é super fechada. Tem ali o personagem que é o Jane, que ele é um cara super rigoroso, então é aquele que, né, é abaixo o astral de todo mundo, porque ele é muito rigoroso em relação ao seu trabalho. E a gente vê ali as indecisões também do Ryan. Então logo no primeiro episódio a gente pôde perceber quem são os personagens, o que eles procuram, os sentimentos que eles possuem, né? Então a gente acaba vendo ali que a produção entregou basicamente assim o que um primeiro episódio deve entregar. Então eu gostei bastante desse primeiro episódio e vamos esperar para os outros. Se você gostou desse vídeo, se você gostou ali, né, desse resuminho que eu fiz da produção e também um pouquinho da minha análise sobre esse primeiro episódio da produção The Trainee, se você gostou, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo com seus amigos e se você é novo por aqui, inscreva-se e ative o sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos. Eu vou ficando por aqui, até a próxima, tchau!